Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 3, e o nosso tema é o primeiro sinal, água em vinho. O primeiro milagre de Jesus, do ministério de Jesus, foi no casamento, ao qual ele transformou a água em vinho. E nós vamos saber, meus irmãos, que isso não foi por acaso. Isso teve um propósito. E claro, ele não foi mal criado com a mãe, ele não obedeceu à mãe. Não, meus irmãos, ele fez aquilo que ele achou que deveria fazer como Deus. Aqui no nosso texto principal, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Ele já tinha os discípulos, mas ele não tinha feito nenhum sinal ainda, nenhum milagre. Estava pregando, estava chamando, estava, vamos dizer assim, aliciando, né, aqueles homens. E agora Jesus e os discípulos estão ali no casamento e Jesus faz um milagre. Acabou o vinho, e que o vinho acabou, e porque o casamento, e aí vai ficar feio para aqueles que convidaram, e aquela coisa, e Jesus ele faz a água virar vinho. E aí os seus discípulos realmente testificaram que ele era o Messias, porque era um dos sinais que ele testificaria acerca do Messias, seria o milagre, não exatamente o milagre da água feita vinho, mas o milagre. Mas também tem um propósito e uma revelação para nós, esse milagre. Resumo da lição: os sinais que Jesus realizou visavam fazer com que o reconhecessem como Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena de Deus Filho encarnado. Jesus, meus irmãos, não faz os milagres para poder ganhar ibope. Claro, isso aconteceu, mas o propósito de Jesus fazer os milagres era para que o reino de Deus pudesse ser propagado e também cumprir a profecia que os milagres aconteceriam de uma forma natural e abundante, assim como aconteceu. Mas Jesus, ele faz o milagre, quando ele realiza, quando Jesus dá a oportunidade para que o milagre possa ser realizado. Por que dá a oportunidade? Porque nós precisamos do milagre. É um propósito, o propósito é sempre a salvação, o propósito é sempre reconhecer Deus Todo-Poderoso como o Jesus Cristo, né? Como Filho de Deus, como aquele que foi enviado por Deus. Então, quando Jesus realizava o milagre, o propósito era atingir as pessoas, para que as pessoas pudessem se arrepender dos seus pecados, olhassem para Cristo, crescem no Cristo, crescem nas palavras do Cristo e viessem se arrepender e crer em Deus de uma forma saudável, não da forma como os fariseus e os outros partidos daqueles dias estavam pregando. O nosso texto bíblico, que está em João capítulo 2, do versículo 1 ao 12, vai narrar essa passagem bíblica. No versículo 9, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste agora o bom vinho. Ou seja, se serviu o melhor vinho no começo da festa. Mas aqui nós vemos que o mestre Sala não sabia o que tinha acontecido. Os empregados fizeram aquilo que Jesus mandou, mas o mestre Sala não sabia. E o que aconteceu, meus irmãos? O mestre Sala provou e viu que o vinho não era qualquer vinho, era um vinho de excelente qualidade. Não foi qualquer milagre, não foi uma coisa assim que alguns dizem, como a gente fazia quando era pequeno, pegava aquele quisuco, né? Os irmãos lembram do quisuco? Pegava que aquele diz que fazia 2 litros. Pegava uma jarra de 2 litros, colocava e ficava aguado, ficava ruim. Não, meus irmãos, Jesus fez. Eu coloquei uma analogia assim, para nós descontrairmos, mas a questão é, Jesus ele fez o melhor. Jesus ele fez o melhor vinho. O melhor vinho. Que não foi qualquer pessoa que, não foi qualquer pessoa que provou e falou: nossa, tá gostoso. Não, foi um especialista que provou aquele vinho e viu que o vinho era de excelente qualidade. Ou seja, tudo que Jesus faz é perfeito e agradável. Jesus não faz nada para nos prejudicar, para fazer com que nós venha diminuir. Não, Jesus faz sempre o melhor. Amém? E aqui, meus irmãos, na nossa introdução, como vimos na primeira lição, o evangelista de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca da sua divindade. Todos com o mesmo propósito: revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias de Israel, sendo ele o Filho de Deus.
eterno e perfeito. Tudo aquilo que... A base, meus irmãos, e o fundamento de tudo aquilo que foi feito era para testificar que Jesus é o Messias. Os judeus não creram no Jesus, o Messias. Os muçulmanos não creem que Jesus é o Messias. Mas nós, pelos sinais, pelas suas palavras, nós cremos que Jesus é o Messias. Mais pelas suas palavras do que pelos sinais. Que Jesus é o Messias. Porque a forma que Jesus fala, o que Jesus traz de entendimento acerca do Antigo Testamento, acerca das coisas daqueles dias e que também para nós, meus irmãos, ele é o Cristo, porque a sua palavra tem inspiração, tem revelação. É isso que nós temos que nos apegar. No tópico 1, mais que um milagre. Parte 1, a completude das Escrituras. Sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens, que viveram em épocas, lugares e culturas distintas. Embora as Escrituras tenham essas autorias humanas, tem também um autor divino, o Espírito Santo, né? Ele que testifica acerca das Escrituras, ele que vamos dizer assim, que assina embaixo, quando alguém escreve alguma coisa, ele que assinou embaixo, quando ele mesmo inspirou homens a escreverem as Escrituras. E aqui nós vemos que essa passagem bíblica, aquilo que Jesus, não foi Jesus que escreveu este milagre, não foi Jesus, foi os seus discípulos que escreveram acerca dos seus milagres. E se não foi os discípulos, foi ali Marcos, que não era exatamente diretamente discípulo de Jesus, né? Que nós vamos aparecer Marcos quando o apóstolo Paulo ali, e alguns defendem até mesmo que Marcos foi um discípulo distante, mas Lucas era um médico. Então nós vemos que quem escreve os evangelhos é Mateus, que era discípulo, e João. Mas eles estavam ali com Jesus. Mas a questão, meus irmãos, é que nós vemos que, além desses dois evangelistas, nós também temos duas pessoas que tiveram que ver as informações, teve que coletar informações, claro, e averiguar se existia a verdade ali. Por quê? Porque isso traz a completude, que está falando aqui, e a questão da inspiração é Deus, é o Espírito Santo que traz. Nós vemos no Antigo Testamento que o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela se concorda. A palavra de Deus tem uma concordância, não é como livros apócrifos e nem deuterocanônicos, que sai fora de uma concordância. Então essa é a completude. Na parte 2, um sinal específico. A inspiração plenária e verbal das Escrituras faz com que nenhuma parte do conteúdo escriturístico seja aleatório. Irmãos, não tem nada na Bíblia que é aleatório. Não tem nada na Bíblia que está ali por acaso. Ah, mas isso aqui eu acho que não deveria estar ali. Eu acho que isso aqui é desnecessário. Tudo que está na Bíblia é necessário. Tem que estar ali. Foi o Espírito Santo que inspirou para que pudesse estar ali aquela passagem. Jesus também, tudo aquilo que Jesus fez, meus irmãos, foi importante. Claro, não conseguiram registrar tudo o que Jesus fez porque foi muita coisa. E a palavra de Deus mesmo diz que não caberia livros para poder colocar tudo aquilo que Jesus fez. Claro, estava olhando para aqueles dias. Ah, mas se fosse hoje, caberia em muitos livros, não sei o quê. Claro, meus irmãos, mas Jesus estava falando daqueles dias. Mas também a inspiração, aquilo que nos traz alusão, não cabe em livro nenhum, porque é uma coisa eterna, meus irmãos. Não cabe no homem tudo aquilo que Deus quer dar para nós. Deus quer dar muito mais espiritualidade do que aquilo que nós temos. E nós não temos condições de suportar tamanho unção, tamanho poder. Então aqui nós vemos que o sinal que Deus que faz é através das Escrituras. Jesus, meus irmãos, Deus Todo-Poderoso sempre vai falar através da sua palavra. Na parte 3, a divindade sendo revelada. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro do seu real propósito. Daí a relevância do uso da palavra grega semeion, que o dicionário Vini nos apresenta como marca, prova, indicação, o que distingue uma pessoa. Irmãos, muitos naqueles dias tinham discípulos. Jesus era um rabino, Jesus era um mestre legalizado. E também muitos outros existiam naqueles dias. Não era só Jesus que era o mestre, muitos existiam como mestre, tinham seus discípulos. Mas aqui nós vemos que o entendimento que Jesus traz para esses homens é que ele era o Cristo, que as pessoas já esperavam há muito tempo, e ele está falando, não, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. E diferente dos outros mestres
que tinham seus discípulos estudiosos e preparados, Jesus chamou e convidou homens simples para participar da sua comissão. Mas interessante é que ele testificou através do milagre, e os milagres que Jesus fez, nenhum deles faziam. Eles não tinham nem fazer milagre. Então, os milagres que Jesus fez foram milagres específicos. Por que ele fez o milagre, meus irmãos? Nas bodas de Caná. Imagine acabar a alegria no casamento de alguém. Você, jovem, que ainda não casou, você que é casado, imagine acabar a alegria no casamento. E não é só acabar no casamento, nem começou ainda uma vida a dois, nem começou ainda, está começando uma história e já começar com tristeza. Ninguém gosta. Então Jesus, ele traz alegria para o casamento. Jesus estava naquele casamento, ele fez o milagre por quê? Porque faltou algo. E pode faltar algo em muitos casamentos, em muitas pessoas. E Jesus fez a primeira porque a primeira instituição que Deus criou como sociedade foi a família. A família é a base da sociedade, é o fundamento da sociedade. Então eu particularmente entendo, que Jesus faz esse milagre no casamento para dizer, olha, eu me importo com a família, eu me importo com a alegria no casamento. E o vinho naqueles dias era um símbolo da alegria. Não que as pessoas ficavam embriagadas, meus irmãos. Mas se você for num casamento, seja sincero, se você for num casamento e tiver uma Coca-Cola e tiver uma Guaraná, uma cola também, mas a marca mais barata que tiver, com qual que você vai se alegrar? Com o melhor. Eu estou colocando esse exemplo simples, meus irmãos, para nós entendermos que Jesus sempre faz o melhor. Ele traz alegria no casamento. Ele é a diferença na nossa vida. Eu, particularmente, sou casado, no nosso casamento. No tópico 2, a narrativa e seu contexto. Caná da Galileia. João é o único evangelista que registra eventos ocorridos no primeiro ano do ministério de Jesus. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Assim, identificada para distingui-la da outra Caná, localizada na Síria, ao nordeste de Israel, terra de Natanael. Caná era uma pequena vila, assim como a vizinha Nazaré fazia parte da Baixa Galileia, região do Mar da Galileia. Um lago de água doce alimentado pelo rio Jordão, que recebe o nome de mar por sua grande extensão, aproximadamente 20 quilômetros. Então, Caná da Galileia não é a mesma Caná de Natanael. É só para nós entendermos que algumas vezes é interessante isso, por quê? Porque às vezes a gente vê dois nomes na Bíblia, mas não é o mesmo lugar. É lugares diferentes. E às vezes a gente vê dois nomes na Bíblia que é o mesmo lugar. Então, quando a gente vê de repente um monte, mas é um monte esse e é o mesmo? É o mesmo. Então nós vemos até nome de pessoas, meus irmãos, na Bíblia. Nós vemos que às vezes é o mesmo nome, às vezes é uma pessoa só com o mesmo nome, e às vezes tem duas pessoas com o mesmo nome. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão de nomes, nessa questão de lugares, para a gente não pegar despercebido e falar, não, a Bíblia, olha, não tem veracidade não, porque está falando de coisas, tá errado, a gente já coloca o julgamento, não, tá errado, não está errado. É apenas que a gente tem que prestar atenção e ver exatamente o que está querendo dizer, amém? Na parte 2, faltou vinho. Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta de vinho levou sua mãe a procurá-lo numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Irmãos, faltou vinho no casamento. Para nós, não tem sentido isso. Para nós não tem sentido. Nós somos crentes. O crente vai ficar triste se faltar Coca-Cola no casamento. Se faltar refrigerante, ele vai ficar triste. Mas imagine você no churrasco e faltar carne, meus irmãos. É mais ou menos isso. Faltou o vinho no casamento. E como é que vai ter um churrasco sem carne? Ou seja, meus irmãos, é o principal. O vinho era o principal. As pessoas comiam, tinham os banquetes, tudo. Mas o vinho era o símbolo da alegria, era o símbolo da abundância, era o símbolo da prosperidade dos noivos. E acabou o vinho. Que vergonha, né, meus irmãos? Tá ali, tudo tá comendo, de repente acabou a comida, aquele que tinha que comer não comeu. Que vergonha seria para os noivos. E aqui nós vemos que Jesus, ele traz um milagre
humanamente, né, entendido, e também nós temos que entender da forma espiritual. Jesus é a nossa alegria. Nós não precisamos buscar alegria fora de Cristo. Jesus é a nossa alegria. E se falta alegria, Ele faz o milagre para que nós venhamos ter alegria na sua presença. Na parte 3, a expectativa de Maria. Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo. Maria, claro, estava na expectativa, porque ela cria no filho dela, né, que era o filho dela, mas sabendo que que ela foi agraciada por conceber o Cristo, mas ela tinha aquela expectativa, poxa, quando será que vai ser? Quando será que a gente fica esperando quando vai ser, aquela ansiedade, quando vai ser? Aí quando ela viu o momento ali no casamento, e falou, então, como é que é? Então, Jesus, acabou o vinho, e agora? Então, Jesus, acabou o vinho, o que a gente vai fazer? Olha, eu tenho os noivos, olha, acabou o vinho. Mas por que Jesus não faz, meus irmãos? Porque a gente tem que pedir para Jesus, não mandar em Jesus. Jesus viu a necessidade daquelas pessoas, teve misericórdia delas e fez o milagre. Não fez porque sua mãe mandou, mas fez sim por causa da necessidade daquele momento, daquela cerimônia, daquele momento específico. No tópico 3, o bom vinho. Uma mensagem a Israel. Por algumas vezes Israel é comparado a uma vinha, né? Amorosamente plantada e protegida por Deus. Havia chegado o tempo que essa vinha seria arrancada e não mais cercada ou cuidada, pois só produzia uvas bravas. Irmãos, a gente vê sempre que Israel é um símbolo, né, de uma vinha, porém nós percebemos que eles falharam. Começaram aqui mesmo no texto e até a revelação que nós temos através da palavra de Deus, é que eles começaram a produzir uvas bravas. E isso é um problema. É um problema, porque ninguém quer comer uva brava, todo mundo quer comer uva boa. Mas aqui mais embaixo não havia mais o vinho da alegria. A religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil, como as talhas vazias que estavam postas em Caná. O que está acontecendo hoje? A religiosidade tem feito com que seja inútil algumas coisas dentro da igreja. Prestemos atenção naquelas coisas que estão acontecendo hoje dentro da igreja. A religiosidade, aqui traz uma questão para a religião, para a questão de culto, né? Aquilo que estava no casamento que Jesus fez, traz para o culto. É inútil ter talhas vazias. É inútil, meus irmãos, como a gente fala que o pão, né, o pão da vida, a mesa na igreja está posta, a gente pode se alimentar da presença de Deus, da palavra de Deus, tomar da água do Espírito, mas não adianta ter uma mesa, mas não ter pão. Não adianta ter uma talha, no caso aqui da cerimônia do casamento, mas não ter vinho. Não adianta ter o exemplar da Bíblia em mãos, mas não ter, meus irmãos, a inspiração de Deus para falar acerca da sua palavra. Não adianta ter a matéria, mas não ter a presença de Deus dentro de si. Não adianta. Nós temos que ter não somente a matéria, mas nós temos que ter o conteúdo. Que conteúdo é esse? O Deus Todo-Poderoso se manifestando através das nossas vidas. Parte 2, quando o vinho acaba. Além do propósito de revelar a divindade de Cristo e ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado tem também para nós uma mensagem eloquente. Através dele podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver em práticas litúrgicas frias enquanto ficamos embebidos por vinhos deste mundo. Ou seja, a pessoa fica presa ao vinho deste mundo e se esquece, meus irmãos, se embebeda das coisas desse mundo e se esquece daquele que pode fluir alegria nas nossas vidas, daquele que pode dar alegria para nós. Aqui mais adiante, aqui nessa parte, o momento da crise é propício para reflexão, e quando se percebe que as alegrias que vêm dos prazeres dessa vida, sejam eles lícitos ou não nos satisfazem e são passageiros. Ou seja, toda a alegria dessa vida é passageira. As pessoas estão deixando de ir para a igreja para ir para qualquer lugar, deixando, misericórdia,
Dá mais atenção para o seu aparelho celular do que para a oração e da leitura da palavra. É isso, essa é a realidade. Então, ou seja, isso tudo é passageiro. E quando nós vemos o que, meus irmãos? O que acaba acontecendo com essas pessoas? A alegria delas de estar em Cristo vai se acabando. E acaba mesmo. Por quê? Porque a pessoa não tem interesse em que esse Cristo, Deus Todo-Poderoso, que transforma a água em vinho, venha habitar dentro dela. E aí a alegria acaba. E aí ela tem que pedir, claro, aí depois tem que buscar Deus. E Deus é o Deus Todo-Poderoso, que transforma a água em vinho, que transforma a tristeza em alegria, que transforma desapontamento, meus irmãos, em elogio. É isso que Deus faz com as nossas vidas. Mas nós temos que estar na sua presença, buscando a presença dele, que ele que nos garante a vitória. Amém? E a parte 3, enchei-vos do Espírito. Ao falar sobre o vinho, é importante ter firmes as recomendações bíblicas contra os perigos das bebidas embriagantes. Irmãos, tudo indica que este vinho aqui não era um vinho alcoólico. Ah, mas como é que está falando vinho? Não. Na Bíblia você nunca vai ver suco de uva. Você nunca vai ver, olha, estava lá, o rei estava bebendo suco de uva. Não, é vinho. Eles entendem que espremeu da uva, fez o suco. Para nós entendemos no nosso idioma, né? Nós entendemos como suco. Mas nem todas vamos dizer assim, os idiomas têm esse recurso. O português tem esse recurso, mas nem todos têm. E nós nunca vamos ver escrito na Bíblia suco de uva, é sempre vinho. Mas o vinho fermentado, e Deus alerta acerca do vinho como se mostra muito vermelho no copo, ou seja, ele está fermentado, está alcoólico. Existe um teor alcoólico ali. E a pessoa que beber, ela vai se embriagar. Ah, mas a pessoa tem que beber muito, sei o quê, para se embriagar, ou beber pouco. Irmãos, o bom é fugirmos dessas coisas. Fugirmos dessas coisas. Alguns países da Europa, eu particularmente, como eu disse, como os irmãos já sabem, eu moro em Portugal, aqui é a cultura deles, não é a minha cultura. É a cultura deles, por causa do frio, beberem um pouco de vinho. Beberem um pouco de vinho para esquentar o corpo, essas coisas. Não é a minha cultura. Não é a minha cultura. Ou seja, a pessoa faz isso. Desde muito tempo, ela não se embriaga. É provável que não vai acontecer. Mas a pessoa que está chegando agora vai querer, aqui, olha, pode beber, tem vinho, pode beber. Vai se embriagar. Vai se embriagar. E se também você tomar um pouquinho de vinho e foi pegando uma blitz, vai te dar problema também. Então, meus irmãos, eu particularmente, se eu fosse para dar conselho para alguém, eu diria, não beba nada de alcoólico. Não beba nada alcoólico. Eu tenho uma experiência muito, muito negativa com bebida alcoólica. Meu pai ele foi alcoólatra por muitos anos, meu pai já é falecido, mas foi alcoólatra por muitos anos. Inclusive, ele morreu ano passado, em julho do ano passado, mas ele foi alcoólatra por muitos anos. O alcoolismo não apenas destrói a pessoa degrada a pessoa em si, ela acaba com a família. É um mal, é uma droga, é terrível. O alcoolismo é terrível. É uma bebida que a pessoa fica fora de si. Mas bebeu só um pouquinho, não tem nada. Se eu fosse dizer para alguém, não consuma bebida alcoólica. Saia fora disso, você não precisa disso. Saia fora, mas eu gosto, eu acho bom, eu não sei o quê. Irmãos, se fosse para dar um conselho para alguém, não consuma bebida alcoólica. Amém? E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.